Estamos iniciando mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto que tem o objetivo de fazer reflexões à luz da doutrina espírita sobre as mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier, através do seu mentor espiritual Emmanuel. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz da série Fonte Viva, no capítulo 79, com o título Em Combate. Rogamos a Jesus, aos bons espíritos que estejam conosco, nos iluminando, dando-nos sabedoria e discernimento para alcançarmos o conteúdo necessário para que essa mensagem possa ser transmitida através da multimídia, chegando aos corações de cada um que está nos assistindo e permitindo que vocês recolham o necessário para evoluírem e para aprenderem. Vamos ao texto. Nós iniciaremos pela passagem que o Emmanuel retira da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E aí ele faz o comentário dessa passagem. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio desenrola-se o combate em clima sereno ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoa a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias porvindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente, e mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos às sombras inferiores. Os que perseveram, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros do séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ao aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então nós iniciamos o texto com a mensagem do Emmanuel, primeiro em Paulo, onde ele vai dizer: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Ele faz uma reflexão, nós compreendemos aqui, que todo o esforço que for feito chegará até a dor física, recordando que nós somos espíritos encarnados, que estamos utilizando os elementos desse nosso planeta Terra para constituir esse corpo que nos dá a oportunidade de purificar as sombras seculares que nós carregamos, trazendo uma nova luz ao nosso espírito, despertando dentro de nós o anjo adormecido. E quando nós vamos seguindo no texto, o Emmanuel vem falar que o discípulo sincero do Evangelho ele vive em silenciosa batalha dentro do coração. Nós, muitas das vezes, nós vamos ver, principalmente hoje, as grandes doenças que são chamadas as doenças do século, que são as ansiedades, as síndromes que avassalam os corações, muitas das vezes nas noites frias, onde as pessoas choram sozinhas, solitárias, envoltas de milhares de pessoas nas redes sociais, mas perdendo o contato e o afeto que muitas das vezes as faziam se sentir melhor. O abraço acolhedor, quente, que faz com que as pessoas consigam se reerguer das dificuldades que elas vivem. E ele inicia dizendo: a princípio desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar. Ele está falando da infância.
Porque aqui é como ele diz, as árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. É quando nós somos ainda crianças e não vemos as dificuldades, porque os nossos pais nos privam muitas das vezes dessas dores maiores, que serão vividas na fase da adolescência e do adulto. Mas ali nós temos todas as esperanças, nós temos todas as alegrias que muitas das vezes são sinceras. E aí recordando Jesus, ele vai nos dizer que aquele verdadeiro cristão é aquele que se assemelha àquelas crianças que iam até ele. Aquele que verdadeiro ama é aquele que se assemelha à sinceridade dessa criança, que vai dizer que não gosta ou que gosta por sentir na pessoa um coração, muitas das vezes, afeto ao dela. Continuamos quando ele vai dizer que essas crianças, já passando para a fase de adolescente, vão falar em voz alta seus ideais relativamente às vitórias por vindouras, às conquistas, os sucessos. E aí o lutador, né, ele começa a dominar elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. É quando nós nos acreditamos incapazes de perder ou de ser derrotados. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Entra a fase adolescente para adulta e surgem as dificuldades, os desafios dos empregos, dos relacionamentos, a dificuldade de mudar de uma cidade, de morar sozinho, de morar em grupos, ou de continuar dentro de casa com os pais, sendo cobrado a hora que chega, sendo cobrado a hora que sai, o emprego que não veio, o estudo que está ficando defasado. E mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, que é aquela que ele fala no início, que é no campo do coração. Sem o recurso de outros tempos, porque agora eu já não tenho os pais que me privam dessas dificuldades, porque eu necessito de mais coisas. Eu necessito ser realmente quem eu vim para ser. Eu necessito estar em situações e posições que me exigirão, que me cobrarão ser aquele espírito que se comprometeu nessa encarnação, melhorar a cada dia. E ele vai falando, a lei de renovação modifica os roteiros no qual planejamos, subtraindo todas as ilusões, os sonhos que muitas das vezes nós fomos idealizando. E aí o medo da morte devasta-nos os corações, submetendo muitas das vezes o nosso pensamento a insulamentos, como nos diz o Emmanuel, a meditações. Será que a alimentação está correta? Será que eu necessito de mais atividade física? Será que eu não estou vivendo em vícios que estão me cobrando com excessos que irão me privar no futuro ou irão me forçar a utilizar medicamentos para resgatar os débitos adquiridos nessa encarnação? E aí ele continua, muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Ele finaliza dizendo, os que perseveram todavia experimentam a grande resistência até o sangue. Não se trata, como diz ele, da carnificina, como muitas das vezes achamos que é necessário cortar na carne, para que isso realmente seja demonstrado como um sacrifício. Não, como um mártire. Não é isso que ele espera de nós. Deus espera de nós a seguinte fala. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, ele fala receber, que essa dor é dele, e acolhê-la com carinho e amor, compreenderá a santificante finalidade e exercer a justiça e aceitá-la. É quando a lei de justiça, é quando o anjo da justiça, ele se prepara para agir, mas se ele está resignado, se ele está apto no bem, o anjo da misericórdia intervém. E o Emmanuel vai finalizar dizendo, acima de tudo, de todas as preocupações dos elos consanguíneos, nessa hora ele estará atingindo a sublime posição do triunfo no combate contra o mal. Recordamos de uma canção que vale a pena ser trazida aqui, porque é a inspiração divina de todos esses cantores pela mensagem pura que ela traz dentro da letra. Recordamos daquela música de Milton Nascimento e Fernando Brant, Bola de Meia, Bola de Gude. E ela diz da seguinte maneira, há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Olha o que o Emmanuel vem trazendo para a gente. Que essa infância, ela sempre nos cobra
E muitas das vezes nós apagamos esse menino que era esperançoso e que acreditava que seria vitórias. E as ilusões vão desmanchando todos os sonhos que nós começamos a achar que não somos capazes mais de alcançar. Mas não os sonhos materiais. São os sonhos dos planos espirituais que ainda estão aqui para ser cumprido. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Então é importante nós percebermos que essa bruxa que talvez eles venham falar e que a espiritualidade inspirou esses irmãos a trazer nessa letra, é demonstrar que o nosso processo reencarnatório, que o nosso processo evolutivo, ele vem sendo trazido, ele vem sendo vivenciado muitas das vezes por situações onde nós teremos que usar a coragem, usar a esperança, usar o amor, acima de tudo, como ferramentas que nos levarão e nos conduzirão a não desanimar e a sempre acertar. Mas que esse medo da bruxa, que esse medo poderá vir, muitas das vezes, quando nós somos assombrados pelas dificuldades de não conseguir. Então, que esse menino, esse moleque do nosso passado, que ele possa nos segurar firme nas mãos, acreditando que nós somos capazes de alcançar. E nos erguer, lembrando que todos aqueles que nos sustentaram na infância ainda acreditam no nosso propósito de evoluir. Pois lá no plano espiritual, quando todos nós planejamos estar aqui e passar por essa oportunidade, acreditávamos que teríamos combate, mas que o bom combate seria sempre conosco mesmo. Um forte abraço, até o próximo estudo.